Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Né? Vamos continuar aí essa revisão. E eu vim aqui, eu sou a Teacher Andréia Bello, acho que muitos aí já conhecem a Teacher, vim aí com muitos simulados para vocês, trouxe aí a metodologia. E eu acredito que essa prova tá vindo aí com o inglês daquele jeito que a Teacher costuma falar, e hoje eu vou fazer esse apanhado geral. Então, o que eu vou ter que falar para vocês e contar para vocês? Primeira coisa, os editais vêm que vocês têm que fazer o quê? Teacher, vem no edital que eu tenho que saber ler textos e interpretar textos em inglês. Então, como que eu vou ler se eu não tenho o básico? E como que eu vou saber a gramática de língua inglesa se eu também não tenho aquela noção? Só a noção que eu estudei na escola, quando eu era menor, e aí o meu básico é bem iniciante, eu tô com extrema dificuldade. Aí muitas pessoas mandam para a Teacher Direct, Teacher, eu tô preocupado, tô com medo, tô preocupada. E eu falo para vocês, tem que ir com calma, você tem que ir pensando o seguinte, você vai enfrentar um texto grande, um texto longo, você vai enfrentar vários tópicos gramaticais contextualizados e você vai ter que saber ler com agilidade. E como que você vai fazer isso? Você vai ter que aprender a ir direto ao ponto. Como que você vai direto ao ponto com o texto em inglês, mesmo se o texto for longo? Tem palavras que são palavras essenciais. Essas palavras, a maioria delas são palavras cognatas. Tem gente que se esquece que tem palavras cognatas. Sabe por quê? Porque quando você vê uma palavra difícil, complicada, ela te bloqueia. E aí você quer traduzir o texto literalmente. Porque a gente aprende quando a gente estuda que só dá pra gente ler um texto se a gente traduzir. E não precisa. Por exemplo, você vai enfrentar a palavra economy, a palavra social, que é social, a palavra politics, a palavra problem. Então, coligando essas palavras, começa a tudo fazer sentido. E eu explico principalmente que tem palavras que elas vêm antes de uma difícil ou depois de uma outra palavra. Um verbo. Por exemplo, quando a Teacher chegar na parte de verbos aqui nos slides, vocês vão perceber a quantidade de regras que são menores do que a língua portuguesa. Eu falo que eu sou uma amante das línguas, né? A Teacher gosta muito aí da língua portuguesa, da língua inglesa, do francês, do espanhol, mas nós temos muitas regras. Para vocês terem noção, quando você estuda uma língua estrangeira, pensa comigo, você lembra lá do português, eu falo, eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha. Nós trabalhamos, trabalhar tem as terminações, em inglês não tem isso. Se eu falar para você que eu trabalho, em inglês é I work, e nós trabalhamos, we work. Não tem diferença. E aí muita gente, como? É isso mesmo. Porque o português, o francês, o italiano, o espanhol derivaram do latim. E o inglês é uma língua anglo-saxônica. Então você não fala. Por isso que quando vem um americano aqui, e por isso que às vezes na prova você enfrenta, fica pensando, é isso mesmo? Então a pessoa vai falar, eu trabalho, I work. Nós trabalhamos, we work. Eles trabalham, they work. É tudo work. Só tem o S da terceira pessoa que eu vou mostrar no slide para vocês. Então, acho que eu vou colocar aí para vocês o início para começar a falar de quê? Do scanning e do skimming, que são as técnicas que você vai escanear e descobrir direto ao ponto. Assim que a Teacher mostrar as técnicas, eu também vou mostrar exercícios, claro, da banca para vocês, né? CESP, SEBRASP, e a Teacher vai explicando como que cai. Então, cada exemplo que eu mostrar foi retirado de provas anteriores, claro, para prepará-los aí, né? Todo mundo fica preocupado, né? Nossa, Teacher vai vir em inglês. Calma, muita calma. Olhem só, você vai ter que fazer uma leitura rápida, como tá aqui, fast reading. Então, você vai ter que ler rápido. General idea. Text goals, que é isso? A ideia geral do texto e os objetivos do texto. Quando você olha isso, aí você pergunta de novo, mas e se eu não conhecer as palavras? Vamos lá. Você vai fazer uma leitura rápida e vai se apegar aos cognatos. Quando você lê o texto, não conhecer uma palavra, para, lê a anterior e a outra. Vai começar a fazer sentido. Vamos supor que você está num evento e você começa a ler o que é que vai oferecer nesse evento como um resumo geral de tudo o que vai acontecer. Aí você vê lá, vai acontecer isso e conta para alguém. Aí alguém te fala, qual o horário que vai acabar? Não lembro, mas eu lembro que é isso. Esse lembrar o geral é o skimming.
Você lembrar que a história é a respeito de algo, de uma finança que foi feita, de uma descoberta, de algo que foi feito uma inauguração, você vai se lembrar do geral. Aí lembrar de uma data, o tempo, o título do texto já conta para você o assunto. Muitas vezes o título já está lá assim, The Planet was, it happened something. Vai falar de algum planeta especial. Sei lá, uma viagem, alguma coisa de uma nave. Se falar já, COVID-19 brings some consequences. Já está lá COVID consequências. Se o texto tiver, it was a discovered in a research, uma descoberta, uma pesquisa. Aí você vai ligando as ideias. Então, olha, selectivity, vocabulary selectivity, seleção de vocabulário. E specific details. Como que você conecta a leitura rápida com a leitura de detalhes quando você não conhece? É o que nós vamos ver agora. Porque a teacher vai falar que você tem que quebrar o hábito de querer ler o quê? Palavra por palavra. Isso é o que todo mundo quer. Você quer ler. E eu sei, e eu entendo essa vontade de vocês, essa até dor, né? Eu quero ler e eu não estou conseguindo. Por quê? Porque quando eu estudei outros idiomas, eu enfrentei isso. E, gente, vai por mim. Quando eu estudei, eu enfrentei desse jeito e resolvi aplicar o método. Quando eu estava fazendo meus cursos, pós e mais outros cursos, eu falei, eu já sei, o caminho é esse, não adianta. Para você aprender, você não pode quebrar palavra por palavra. As técnicas que a Titi vai mostrar agora levarão vocês à resposta, com agilidade e sem a tradução específica. Vamos comigo? Vamos para o próximo slide, então, que a teacher vai mostrar. Olha só, um texto que a teacher criou, e tem gente até que ri, né? Que fala, que é isso, teacher? Eu coloco no meu material, e aí tem gente que fala, teacher, eu lembro do texto do Cobentino, não sabia o que era Cobentino. O texto agora, esse aqui, ó, tá falando de campadas. O que é isso? Vou mostrar para vocês. Faz de conta que esse texto aqui tá na prova de vocês. E você não conhece as palavras que estão aqui, que são as palavras campadas, eu vou marcar para vocês. Essa palavra você não conhece a palavra provenou e você não conhece a palavra traps. Então vamos lá. Araras azuis foram resgatadas pelo IBAMA ontem. Haviam sido campadas e estavam presas em pequenas traps na casa de um lenhador no interior de São Paulo. A denúncia foi feita por um fazendeiro vizinho que provenou o ato como covardia. Agora faz o seguinte, você está lendo o seu texto em inglês e você ficou com 3 palavras sem saber e te bloqueou. Olha o que você vai fazer no momento da sua prova, que é o que eu vou fazer com esse texto. Se as araras foram resgatadas pelo IBAMA, alguma coisa estava errado. Precisou de alguém chamar o IBAMA para ela ser resgatada. E se elas estavam presas em pequenas traps, essa palavra é desconhecida, como se ela estivesse em inglês. Mas então elas estavam presas em quê? Em caixas? Em gaiolas? Provavelmente. Depois, na casa de um lenhador no interior de São Paulo. Olha a palavra que vem adiante. A denúncia foi feita. Então a gente já liga a ideia. Araras azuis presas, denúncia, IBAMA. Agora você já ligou a ideia, mesmo sem saber o que são campadas, o que são traps ou o que o outro provenou. Se ele provenou como covardia e o IBAMA precisou ser acionado, então o que aconteceu? Ele declarou, ele anunciou, ele julgou. E quer ver? Pode colocar o próximo aqui. Aliás, já está aqui. Lendo apenas uma vez, você entendeu o texto? Você deve ter atribuído o significado às palavras novas. Campadas foram capturadas ou roubadas. Traps, jaulas, caixas, gaiolas. Provenou, declarou como covarde. Foi covardia do fazendeiro fazer isso. Esse é o skimming. Entender a história sem saber palavras em inglês que estarão na hora da sua prova, no momento da sua prova. Agora, a teacher vai mostrar, e se for o scanning? Bom, eu não sei essas 3 palavras, eu consegui entender o geral do texto. Agora eu quero ver se for uma pergunta específica. E agora? Vamos lá comigo, passa para o próximo slide, por favor. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A teacher vai mostrar. Ó, agora tá o seguinte. Onde estavam, aqui pode ficar, né, pessoal? Aqui tá tranquilo. Onde estavam as araras azuis? Agora está perguntando onde. Mesmo que você lembrasse do texto, que elas foram capturadas por um fazendeiro, precisou fazer uma denúncia, onde elas estavam? Quando a gente bate o olho num concurso, a gente pensa que todas estão certas ou que todas estão erradas. Então, olha lá, elas estavam em uma casa clandestina, em um local desconhecido.
presas em uma fazenda abandonada, em uma casa provavelmente na mata. Você quer marcar todas, porque, teacher, se roubou deve ser clandestino. Se o local é desconhecido, por isso que o fazendeiro, né, pegou. Se elas estavam presas nas traps, deve ser essa. Aí você fica em dúvida. Sabe o que você vai fazer? Agora é o momento de você se certificar e ficar seguro, segura no momento da sua prova. Pensa comigo. Casa clandestina não mencionou no texto. Tem como a gente provar que a casa era clandestina? Não, a gente não tem essa palavra lá no texto que a gente leu. Em um local desconhecido. Se tivesse a palavra unknown, desconhecido, ou citando, não se conhecia o lugar, mas procuraram. Tinha isso lá? Não. Presas em uma fazenda abandonada. Se a fazenda tivesse abandonada, ela teria vizinho para denunciar? E em algum momento disseram left, que a fazenda foi abandonada? Não. Agora vejam a letra D. Em uma casa provavelmente na mata. Eu tenho 2 argumentos. Lenhador deve estar perto de uma mata. Provavelmente na mata. Onde que ficam fazendas? Aqui a gente tem a comprovação que está falando que a denúncia foi feita por um fazendeiro. Então, provavelmente na mata. Que viria na sua prova a palavra probably. O provavelmente dá todo sentido à letra D. Porque ela pode ser verdadeira. Ele não está confirmando um fato que não está no texto. Ele falou provavelmente. E é o gabarito, a letra D. Aí a teacher até colocou lá, você talvez teria que voltar ao texto, mesmo que se lembrasse a história toda, para praticar o quê? O scanning. Você procurar um detalhe, um vestígio que leva você à resposta final. E aí, quando você está lendo, você também acha palavras cognatas e falsos cognatos. Teacher, do jeito que você colocou, até agora eu entendi a técnica e, inclusive, pessoal, muitas pessoas que já conhecem a técnica que a teacher aplica, pessoas que já assistiram alguns simulados, algumas maratonas, materiais que a teacher já preparou, conta para a teacher que tem evoluído muito. Então, tentem aplicar, não só hoje, mas tentem aplicar também em outros textos mais tarde, se vocês forem fazer uma revisão para a vida. Vocês vão ver como que a evolução vem, sem que a gente perceba. Só que você está lendo e aí vai aparecer uma palavra igual a palavra pretend. Teacher, quando eu leio pretend, na hora eu acho que é pretender, porque parece muito, mas não é. Pretend é o verbo fingir, é um falso cognato. E quando no meio da leitura essas palavras vão me atrapalhar? Aí você vai fazendo listas, vai se acostumando com elas e eu vou colocar no próximo slide como que você deve fazer isso. Vamos ver algumas aqui que a teacher colocou para vocês. Vamos passar para o próximo. Esse aqui, exatamente, ó. Vamos falar dos falsos cognatos. Então olha aqui o que a teacher colocou, ó, para vocês. Primeiro, o que é um cognato? Cognato é uma palavra que se assemelha à palavra em português. Então, você tem aqui, por exemplo, cell phone, é o celular. Você tem microphone, é o microfone. Temos salad, que é salada. Então, essas palavras, de fato, são palavras cognatas. Elas têm a mesma origem, elas, né, se assemelham. Igual a teacher deu exemplo antes de economy, igual a teacher deu exemplo antes de politics, e assim por diante. Agora, false cognates ou false friends, que são os falsos amigos, são palavras como pretend, que foi a primeira que eu falei. Eu nunca vou esquecer dessa palavra, porque quando eu era criança, que eu estava estudando inglês, a professora mostrou a historinha de um menino que ele estava segurando um buquê e ele ia dar as rosas para a namorada. E aí ele falou assim para ela, I pretend to love you. E ela estava chorando. Por quê? Porque ela era fluente em inglês. Quando ele falou, I pretend to love you, ele estava falando, eu finjo que eu te amo, porque pretend é fingir, não é pretender. Então, se aparecer um pretend na sua prova, é o verbo fingir e não pretender. Como que eu aprendo, teacher? Lista de palavras, post-it, vai armazenando informações, coloca lá numa pasta, né, online, você vai aprendendo aos poucos. Não deu tempo para essa prova? Pega esses aqui que a teacher colocou, manda para mim depois que acabar a revisão, um direct lá no Instagram, que a teacher manda uma lista para vocês. Outra lista também foi disponibilizada no meu canal do Telegram. No final eu coloco as redes sociais, tá? Teacher Andréia Bello. Aí vocês podem acessar porque eu disponibilizei listas de verbos irregulares, listas de falsos cognatos e preposições, porque são coisas que me pediram muito nos últimos dias, ok? Mas por enquanto, olha essas aqui que eu vi aparecer em provas CESP-SEBRASP. A palavra prejudice, porque você vai ler preju, que a gente quer ler em português,
preju e não prejudice, como em português. E prejudice não tem nada a ver com prejudicial, significa preconceito. Preconceito de raças, preconceito, qualquer tipo de preconceito. Depois a gente tem a palavra legend, que quando você bate o olho, você também acha que é legenda. Ah, teacher, legend, né? Legend, só colocar um A. Não. Legend é lenda. Legenda chama subtitles, que escreve subtítulos, né? O povo até fala assim, é o subtítulo do filme. Não. Subtitles, que é a legenda. Então aqui a gente tem prejudice, que é preconceito, que pode aparecer. O legend, que é lenda, e não legenda, e temos o pretend, ok? Que é fingir. Teacher, agora, o que mais que a gente precisa saber? Porque eu já sei que eu tenho que ler o texto. Eu já sei que eu vou direto ao ponto. Eu vou olhando as informações e essas informações vão me ajudar e eu não vou traduzir palavra por palavra. Se aparecer uma dessa aí que você mostrou, eu vou conhecer. E agora? Vamos colocar a próxima slide. Agora é a hora do verbo. Esse slide é o que eu mais gosto e no meu ponto de vista, na minha opinião, é o mais importante dessa revisão. Vou falar para vocês agora por quê. Vocês estão vendo que a teacher colocou aqui present, past, future e coloquei também aqui embaixo alguns outros? Vejam só, seguinte, para você dominar e você conseguir, na hora da sua prova, saber se uma alternativa tá certa ou errada, provavelmente a prova vai perguntar para você se algo já aconteceu. Eles também vão te perguntar se algo está acontecendo nesse momento. E já caiu em algumas questões se ainda vai acontecer. Você tem que saber o tempo verbal. E tem uma regra que é simples, que eu falo que é um macete que eu criei no meu método, que resume 4 anos de inglês nesse slide. Você já viu que curso de inglês a gente fica um tempão no presente? Ah, eu vou aprender do e does, verbo com S, don't, doesn't. No outro ano, agora é o did, o é de. Ah, e decora a lista de verbos irregulares. Faz isso. Futuro com will, futuro com going to. Aqui eu vou mostrar todos agora para vocês. Então vejam comigo o presente. Lembra que eu falei agora há pouco que você tem, ó, eu pesquiso, tu pesquisas, ele pesquisa. Nós pesquisamos, vós pesquisais em português as terminações. Por que que quando uma pessoa de fora vem aqui, ela fala assim, ó, eu vejo um carro, ela vejo, eles vejo. Aí você fala, não é ela vejo, é ela vê. Eles vejo, não é eles vejo, é eles veem. Por que que isso acontece? Porque em inglês não tem terminação, que é chamada de desinência. Em inglês, nós temos os verbos todos iguais no presente. Então, qual é a regra do present? Verbo normal, só tirar o to. Para que existe esse to? Vamos entender isso também. Você procura lá no dicionário verbo pular, tá? To jump. Por que tem to? Porque se você fala I to jump, é eu pular. Você não vai falar eu pular, você vai falar eu pulo. Então é I jump. Por que quando você procura o verbo escrever, tá to write? Porque você não fala I to write, você fala I write. Então o verbo no presente é o verbo normal sem a preposição to. Ele vai embora. Então, eu uso, né, o verbo to use, I use. O verbo olhar, eu estou olhando para a câmera, olhando para vocês. Eu olho para o candidato. I look at the candidate. Eu pego o verbo olhar, to look, pá, tiro o to, I look. Ok? Very good. Então, presente. O verbo pesquisar, que é o verbo research, ficou, ó, I research, eu pesquiso, you research, we research, you research, they research. Tudo research, que é pesquisar. Só na terceira pessoa que ficou researches, porque tem a regrinha da terceira pessoa para o S. Então, olha como que eu falo para você não esquecer isso na prova. Você está falando que tem pessoas jogando, praticando um esporte. O Tom e o Patrick estão jogando futebol. Eu vou falar Tom and Patrick play soccer. Agora eu vou falar que é só o Tom. Tom plays soccer. Por que eu coloquei plays? Porque o Tom tá sozinho. É como se ele estivesse sozinho. Coitado, ele precisa de uma ajuda na frase. Aí o Tom fica Tom plays. Agora, se for Tom, Patrick, John and Paul play. Então, o verbo é normal para todo mundo e um S na terceira pessoa. Quando nós temos he, she e it. Very good? É isso. Passado. Eu vou falar que ele jogou bola ontem. Eu vou falar Tom played. Então vai ficar he played, com ED. E o som do ED geralmente tem um som de id
ou it. Aí isso aí é fonética, a gente não vai entrar em detalhe agora, mas ó, played, nunca played. Played. Work, que é trabalhar, ele trabalhou, he worked. Travel, que é viajar, he traveled. I traveled. E fica para todo mundo worked. Para todo mundo. Vou falar uma coisa agora inacreditável. Nem os meninos que estão trabalhando aqui não vão acreditar. Sabe que em português a gente tem pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito? Não existe isso em inglês. Em inglês só tem um pretérito. Então a palavra worked significa eu trabalhei, ele trabalhou, ela trabalhou, nós trabalhamos, eles trabalharam, eu trabalhava. É tudo worked. É uma palavra em inglês para 36 da língua portuguesa. Então, se tiver o verbo aqui, researched, que é pesquisei, como que fala ela pesquisou? She researched. Como que fala eu e todos que estão aqui pesquisamos? Me and everybody researched. É um verbo. E tem gente que tem coragem de falar que essa língua é difícil e que vai ser difícil amanhã. Tá vendo como que não é? Gente, é só você se concentrar na regra. Hoje em dia, tudo é facilitado. Ainda tem cursos que ficam ainda ali, ó, né? Demorando para explicar, mas tem as metodologias. Pegue esse macete que vocês vão conseguir. Muita gente já está contando para a teacher e dando feedbacks que está resolvendo muito. Quer ver? Pode pegar qualquer verbo que vocês quiserem. Vamos falar o verbo, vocês vão colocando que depois a teacher responde as perguntas do chat, tá? Eu dou uma olhada que verbo que vocês colocaram lá. Então, ó, o verbo use, used, eu usei. Nós usamos, we used. O verbo practice, eu pratiquei, I practiced. O verbo walk, que é andar, I walked. Eles andaram, they walked. Você andou, you walked. É tudo walked. Então, se você chegar na hora da sua prova amanhã e tiver um verbo que tem ed, que tenha ed, essa partícula, ele está no passado. É algo que já aconteceu. E aí, se a pergunta for de certo ou errado, ainda vão pesquisar sobre algo no futuro. Errado. Não vão nada, senão teria will ou going to. Quando vão fazer alguma coisa, tem o will ou então going to, que a teacher vai falar agora. Então, o verbo está normal, está no presente, acontecendo rotineiramente, ou então todo dia, every day, vai ter um often, com frequência, always, ok? Se tiver um yesterday, last week, alguma coisa que já ocorreu, vai ter um ed. E se tiver um will, que agora é o futuro. Agora, olha só, eu falei para vocês que o trabalhar é I work e trabalhei, I worked. Agora, como que é eu vou trabalhar semana que vem? Eu trabalharei em um projeto no próximo mês. I will work on a project. Ou I'm going to work. Então, apareceu na prova, dentro de um trecho, de um artigo do Financial Times, Scientific American. Eles gostam muito de colocar, a CES Sebrasp trabalha muito com The Economist. Eu até costumo falar para o pessoal da equipe colocar para vocês, que é essa fonte aqui que mais tem texto, ó, The Economist. E também Guardian. The Economist e Guardian são fontes que são muito reincidentes nas provas, né, da banca CESP-Sebrasp. Então, lá no texto, vai ter lá um artigo. E aí, se tiver um will ou um going to, é algo que ainda vai acontecer. Se tiver um ed, um yesterday, um last week, last month, last year, já aconteceu. E se tiver um everyday, often, never, sometimes, é algo que está no presente. Teacher, e se tiver os verbos irregulares? Você falou do ed. Mas e se tiver um verbo igual, por exemplo, o verbo drive, que é dirigir? Aí não fica drived, não coloque ed. Então, agora, mais um macete para vocês. Pensa comigo se os verbos que eu vou falar têm o final ei. Eu ando, eu andei. Eu falo, eu falei. Eu olho, eu olhei. Eu danço, eu dancei. Eu viajo, eu viajei. Eu dirijo, eu dirigei? Não. É eu dirigi. Então, todos os verbos que dão a terminação ei, você vai colocar ed. I play, eu jogo. I played, joguei. Talk, talked, falei. Use, used, usei. Dance, danced, dancei. Eu amo uma coisa, eu amei. Loved, tudo tem ed. Agora, drive, eu não falo que eu dirigei. Eu falo eu dirigi. Então, não é drived, é drove. Muda para a letra O, igual acontece aqui que a teacher mostrou. Então, você tem I drive no presente, no passado drove. E agora uma coisa que todo mundo vai achar bom também saber. Enquanto você tem o drove, que é eu dirigi, como que fala que ela dirigiu? She drove. Como que fala que eles dirigiram? They drove.
Então, quando você descobre o passado de um verbo em inglês, ele serve para todos os sujeitos. Então, você descobriu um verbo, serviu para todos os sujeitos que existem. Então, se tiver lá na prova falando que um país invadiu tal território, the country invadir, né? Então, ele invaded. Arrested, prendeu, tá com ED, já aconteceu. Aí fala que alguém pesquisou, researched, vai ter ED. Aí fala que alguém enviou um e-mail contando. O verbo enviar é o verbo send, o passado dele é sent, com T. Então vai ficar aqui, someone sent the e-mail. E se forem eles que enviaram? They sent the e-mail. E se for eu e meu vizinho enviamos? Me and my neighbor sent the e-mail. Fica sent para todo mundo. Então, aqui ficou o resumo do presente, do passado e do futuro. Se tiver um ing, aí vai ser um tempo continuous. Aí é uma coisa que eu estou fazendo agora. Como, por exemplo, eu estou explicando a matéria para vocês. Eu estou olhando para a câmera, eu estou mostrando exemplos. Então, eu vou falar I am explaining, I am talking, I am teaching. Aí tem o ing com to be. Se eu fosse falar o que eu estava fazendo ontem, nesse momento, eu ia falar yesterday, I was talking. Aí seria o past continuous. E o tempo que todo mundo considera o monstro do inglês são os tempos perfect. Que de perfeito ele só tem a raiva que ele passa, né? Porque ele chama present perfect e past perfect. Esse tempo é o tempo que todo mundo confunde por quê? Vou falar para vocês por quê. Porque não existe em língua portuguesa. Como que eu vou falar I have studied? E vou traduzir eu tenho estudado. Olha como que nós costumamos falar. Nós falamos eu estudo há 2 anos. Eu estudo para esse concurso há 6 meses. E o certo não é falar eu estudo, porque eu estudo é todos os dias. O certo é eu falar eu tenho estudado desde que saiu o edital. Então, o correto, gramaticalmente, é nós dizermos I have studied since I've read the rules, ok? Então, tem o have mais o verbo no particípio, ou had mais o verbo no particípio. Para você lembrar desse tempo verbal, na maior parte das vezes que ele aparece nas provas, ele vai vir com aquele since, ou already, ou for. Quer ver um exemplo? Eu trabalho aqui no Estratégia, tem 2 anos e meio. Então, eu vou falar, eu trabalho há 2 anos e meio. Viu que eu falei eu trabalho? O certo era eu dizer em inglês eu tenho trabalhado, porque eu comecei a ação de trabalhar aqui e estou trabalhando até hoje. Quando você começa uma ação e continua fazendo, é o tempo perfect. Se alguém falar que anda de bicicleta há 2 anos, então vai falar eu tenho andado, aprendi, tenho feito isso há 2 anos e vou continuar fazendo. Então a frase certa é I have worked for 2 years and a half. Eu tenho trabalhado por 2 anos e meio. E não I work. Porque eu trabalho é o presente. Aí seria assim, ó, eu trabalho todo dia. I work every day. I work in the morning. I work in the afternoon. Viram a diferença? Então, recapitulando todos os tempos verbais. Porque, 4 anos de inglês num slide, teacher, foi muito pra minha cabeça. Depois vocês assistem novamente. Vai ficar disponível essa transmissão. Assistem quantas vezes precisar. Mandem perguntas no fórum. Mandem perguntas no direct da teacher. Eu tô aqui pra ajudar. Todos os alunos que precisam de ajuda, mandam e a teacher responde mesmo. Quem conhece já fala aí no chat, já sabe que eu respondo todas as dúvidas. Tem aluno que eu mando áudio, tem aluno que eu mando vídeo, explicando, colocando exemplos. Eu sou uma pessoa muito acessível, sou uma professora que adora ajudar e colaborar com os estudos de vocês. Então, pra gente resumir tudo, e quem precisar eu tô aqui, present, verbo normal. Passado, verbo com ED ou letras diferentes. Futuro, will ou going to. Presente contínuos, o verbo to be com ing. Passado, to be no passado e ing. Tempo perfeito, have mais particípio. Ok? Very good. Pode passar esse slide aí, senão o pessoal vai passar é mal com esse tanto de verbo aí. Vamos lá. Imperativo. Se tiver uma frase e perguntar para você se está no tempo imperativo, o que é isso? Lembra de imperador, é uma pessoa que dá ordem. Imperativo é dar ordem. Se eu falar para alguém, abra a porta, por favor. Open the door. Close your book. Come here. Então, a teacher colocou aqui, ó. Turn on the TV, né? Desliga a TV. Agora, alguém está assistindo e fala, não desliga, eu estou vendo. Don't turn on the TV. Então, ou você vai dar uma ordem, um conselho para a pessoa fazer algo, ou você vai falar para não fazer. Então, vai ser o quê?
vai ser, por exemplo, se eu falar assim para vocês, vem aqui, come here, please. Ou então, don't come here, não vem, eu estou ocupado. Ok? Very good. E os verbos modais? Caem? Caem na prova sim. Às vezes, a banca coloca, se você pode substituir o can pelo could. Ou se você poderia substituir sem prejuízo o should pelo must. Então você tem que conhecer cada um. Porque você não pode fazer essa substituição. Por quê, teacher? Porque cada um tem uma função. E a teacher escreveu aí, ó. O can, o could, o may e o might são todos possibilidade, probabilidade e capacidade. Eu posso nadar 2, 3 vezes nessa piscina e voltar. I can swim. Eu posso, eu consigo. Se eu falar I could, eu poderia, mas tem uma condição. May e might são um pouco mais formais. Eu escrevi isso aqui para vocês, ó. O can é o que é mais, se a gente for considerar, informal. O could, nas mesmas situações, mas ele é um pouco mais formal. O might indica permissões mais formais e também mais polido, de forma mais polida. O must já é obrigação. Se alguém falar para você assim, você deve assistir essa revisão de véspera, ela é ótima. E you must watch it. Então eu falo must. Agora, se eu vou dar um conselho, você deveria assistir, porque a revisão tá muito boa. Aí eu vou usar should. Então, ó, must, obrigação. Should para aconselhamento. A banca CESP-Sebrasp costuma perguntar se pode substituir o must pelo have to. Yes. Positive. Must pode ser substituído pelo have to. E o should pode ser substituído pelo ought to. Perfeito. Pode também. Então, por quê? Porque eles significam a mesma coisa. Agora, se disser que você pode substituir o should, por exemplo, pelo must, não. Um é obrigação, o outro é aconselhamento. Então, gravem isso. Must have to. Quer ver? Olha se eu falar a frase. Eu devo ajudar a minha mãe. Ela já tinha me pedido há muito tempo. I must help my mother. I have to help. Eu tenho que ajudar. Agora, I should help. Eu deveria. I ought to help. Eu deveria. Ok? Esses que costumam cair. Pode passar o próximo slide. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês dos adjetivos e advérbios dentro da frase. Teacher, por que que em inglês é todo bagunçado? A gente fala em português assim, ó, uma câmera grande. E aí chega em inglês, não pode falar camera big, tem que falar big camera. Por que que em inglês eu não posso falar garota bonita? Girl beautiful, tem que falar beautiful girl. Por que que troca a ordem? Que bagunça, é tudo bagunçado. Não tem nada bagunçado, tem um sentido. E aí eu vou explicar para vocês também entenderem isso quando vier um adjetivo dentro do texto lá. Perguntando para você se está qualificando alguma coisa. Vocês acham que a banca CESP-Sebrasp vai colocar lá assim, isso é um adjetivo? Nunca, never. O que eles vão escrever lá é o seguinte, o termo tal está qualificando a palavra engineer, engenheiro. Se falar em qualificar, eles estão querendo dizer que é um adjetivo. Se falar em modo, maneira, é o advérbio, é a maneira como as coisas acontecem. Se falar de uma possibilidade de adição, é uma conjunção aditiva. Se falar que está indicando contraste, é o but, o however, que são conjunções também que indicam contraste. Então, toda a banca vai falar termo, expressão. Ela não vai te dar o nome de bandeja do que é. Ela vai ver se você sabe aquele termo. Por isso que tem gente que pergunta para mim, tem que saber gramática? Tem, gente, tem. A gramática contextualizada desse jeito aqui. Agora, eu estou falando para vocês, vai ser uma oração coordenada, objetiva. Eu não vou falar nada disso. Eu explico para vocês direto como é. Igual o verbo. Eu não vou ficar falando que é pretérito, que é isso, que é aquilo. Eu vou explicar o funcionamento disso dentro do texto, para vocês entenderem. Então, os adjetivos, você chegou num lugar, imagina que você chegou num evento, uma festa, numa reunião, você chegou num evento, num aniversário, e nesse evento, você viu algumas pessoas e você quer falar dessas pessoas. Você quer falar que a pessoa uma tá elegante, a outra tá cheirosa, a outra é muito alta, a outra é muito baixa, a outra tá bem arrumada, uma tá desarrumada. Então, olha só, eu chego e falo assim, se eu for falar em português, eu vou falar, nossa, que pessoa elegante, que pessoa, as pessoas que estão perto vão pensar, será que vai falar o quê? Que pessoa legal, chata, bonita, feia. Em inglês eu já falo, what an elegant person.
O elegant vem antes, então o elegant vai servir para qualquer pessoa. What a beautiful girl, boy, woman, guy. What an intelligent boy, girl. Então o intelligent, elegant, beautiful, tall, short, charming, smelling, tudo vem antes do substantivo. Então veio uma palavra antes daquele nome, é a qualificação, é um adjetivo. E aí a banca também pode te perguntar se está tendo uma comparação. Por exemplo, tall, uma pessoa alta. Se falar que a pessoa é mais alta do que a outra, vai falar taller than. Quer ver um exemplo que CESP Sebrasp adora? Colocar a palavra high e colocar higher. Eles gostam de colocar essa palavra aqui e colocar um gráfico. E aí perguntar se aquela taxa de natalidade, mortalidade, se aquele índice está mais alto do que o outro. E aí eles gostam de colocar o ER aqui para mostrar se está higher than, mais alto. E aí tem gente que fala, ué, mas não tinha que usar o more? Porque se falar que uma coisa é mais interessante, fala more interesting than. Então por que o high não fala more high? Porque em inglês, pode passar o slide, porque nós temos em inglês o quê? Nós temos que, para adjetivos curtos, igual tall, fica com ER no final, taller than. Para adjetivos com duas sílabas ou mais, que são compridos, fica more than. Então eu quero falar que um aluno estudou mais e ele está mais preparado que o outro. A palavra preparado é prepared. More prepared than. Agora eu quero falar que esse aluno é mais esperto do que o outro, smart. Eu vou falar smarter than. Porque o smart, ó, smart, ele tem uma sílaba só. Aliás, porque em inglês separa a sílaba pelo som, não sei se vocês sabem. A palavra comfortable, em português, nós diríamos confortável. Em inglês, sabe quantas sílabas ela tem? 2. Comfortable. É pelo som. Por isso que as palavras são consideradas curtas, quando elas têm um som só. E são consideradas longas, ó. Sociable. Sociable. Comfortable. Usa more comfortable than. More beautiful. More intelligent. More elegant. E aqui, taller, shorter, bigger, thinner e higher, que é o que cai muito. Tem os irregulares, a gente não fala que uma coisa é boa, mais bom, a gente fala melhor, e em inglês também fala better, melhor, ok? São os que costumam cair mais nas provas. Vamos passar para o próximo agora, para eu falar para vocês também um apanhado geral, pode passar do pronome. Esse aqui também é bom, olha só. Por que se eu falar para vocês assim, ela é minha amiga, she is my friend. Aí tá lá no texto da prova para vocês fazerem no final de semana. Ela é minha amiga, eu trabalho com ela. Aí tá lá, she is my friend, I work with her. Ué, mas não é eu trabalho com ela? Por que não é I work with she, se she é ela? Porque tem o pronome para usar no começo e tem o de usar no final. E nos cursos de inglês, eles são ensinados separados e te confunde inteira. Então aqui eu coloquei junto numa tabela só. Guarda essa tabela, printa essa tabela, assiste a revisão de novo. Guarda isso aqui, é um macete, olha só. Eu, você, ele e ela no início da frase são os pronomes sujeito. Se eu falar que ela é minha amiga, é she is my friend. Mas se eu falar que eu trabalho com ela, eu vou falar I work with her. Significam a mesma coisa, só que esse vem no final e o outro vem no começo. Ninguém fala isso para você no curso de inglês, porque eles querem ensinar as tabelas todas separadas. Afinal de contas, o curso de inglês quer que você fique lá 6 meses ou 4 anos. Claro que é muito tempo. Eu trabalhei em curso de inglês milhares, né? Muitos anos aí. Eu trabalhei mais de 15 anos da minha vida em cursos. E aí a gente fica colocando as matérias todas quebradas para que o aluno fique lá, faça a matrícula e fique muito tempo estudando. E aí é proposital. Você estuda. Por isso que muita gente fala, eu estudei e não aprendi até hoje. Mas agora você vai aprender, já está aprendendo. Esses aqui, o possessivo, eu falo meu, minha, seu, sua. No começo, meu material está aqui. My material is here. De quem que esse material? É meu. Aí eu não uso my, eu uso mine. Então esse aqui também é para o começo e esse aqui é para o fim. Então, eu, você, ele, ela começo, eu, você, ele, ela fim. Meu, seu, sua no começo, meu, seu, sua no fim. Tabela aí também de mais um ano de inglês resumido. Pode passar, vamos embora. Esse pronome é porque na prova pode vir, eu já vi questões da banca, colocando para vocês, se falassem que essa é a caneta que eu uso para escrever no slide. This is the pen that I use. Que eu uso that, mas eu posso usar também which, porque which,
Eu encostei aqui sem querer. Volta só um pouquinho. Eu passei sem querer. Pode voltar só um. Voltar. Ups, já tá dando spoiler do que vai ser o próximo. Não olhem o que vai ser o próximo. Não, tem que voltar. Volta 2 para mim, por favor. Brincadeira, pessoal. Brincadeira. Agora vocês já sabem o que eu vou falar. Não, era para ser surpresa. O que está acontecendo? Vamos voltar aí rapidinho só para... Aí. Não tem problema, olha só. O que a teacher queria que voltasse lá para mostrar para vocês é o seguinte. É que quando você... Isso, vamos colocar aqui. Antes na 12. É o slide número 12, que eu já olhei aqui que está no número 12 aí. Quando vocês estão aprendendo aí os pronomes relativos, eu falo, essa é a caneta que eu uso. Eu falo, this is the pen that I use, ou which I use. E se eu for falar, essa é a pessoa que me ajuda na transmissão? Aí eu vou falar, this is the person who helps me. Porque para pessoa usa who e também that. E para objeto usa which e também that. Então a prova pode te perguntar se você pode substituir o who pelo that, está correto. Certa alternativa. E se você pode substituir o which pelo that, certo. Agora, o which pelo who, não. Porque um é para pessoa, o outro é para objeto. Próximo, já que vocês já contaram aí, meus candidatos, que eu próximo ia falar do some e do any, olha só. Some e any, muita gente fala, teacher, não entendi, perguntou se pode substituir um pelo outro. Não pode. Some, frases afirmativas. N, negativas e interrogativas. Acabou, é só isso. Eu quero perguntar, você tem algum dinheiro aí para me emprestar? Você tem um pouco de dinheiro, algum dinheiro? Do you have any money? É any. Não, eu não tenho não. I don't have any. Ah, eu tenho um pouco. I have some. Ok? Very good. Pode passar para o slide das preposições. Preposition. Muita gente, na hora de enfrentar a prova, fala que não entendeu nada se é in, on ou at. Teacher, não entendi. Então, agora, mais um macete. Lugar pequeno, você está dentro da sua casa. Você vai falar in my house. Dentro do quarto, in the bedroom. Lugar maior, um aeroporto, um shopping. At, eu estou at the shopping mall. At the supermarket. E o lugar que eu não consigo entrar? Porque eu entro dentro da casa, eu entro no supermercado, mas eu não entro na rua. Então, eu não posso usar in the street ou at. On the street. Então, para a rua fica on. Parede, você vai entrar dentro? Você vai colocar coisa? Não, então é on the wall. Very good. Essas que confundem mais. Agora, aqui o restante pode cair ou não, quase não aparece em prova. Pode pôr no próximo. Olha só esse texto. Quando a voz passiva também, é só vocês lerem, fala eu escrevo, então foi escrito. É uma matéria também que vocês vão assistir, vocês podem colocar aí o slide, vocês vão compreender. Quase também tem uma residência muito pequena de aparecer, pode passar. Agora, ó, quando você vê esse texto, prova PCDF, socorro, teacher, dá uma olhada nesse texto, aqui, todo em letras brancas. Olha o tamanho desse texto. Você parou e falou, nossa, eu vou aplicar a técnica, não vai dar certo, eu não vou conseguir. Passa o slide, que agora eles vão ver. Olha só. Olha isso aqui. Todas as palavras que estão em vermelho são past, ago, acquired. O que eu falei agora mesmo, que é de é passado. Olha o que está de amarelo, são os substantivos, nouns, que eu falei que são cognatos. Languages, língua. Exercises, exercícios. English, inglês. Society, sociedade. Professor, professor. Vai estar cheio de palavras cognadas na sua prova. Você vai conseguir ler e conectá-las. E quando você começar a conectar e você perceber que tem pronomes, her, them, she. E quando você vê que tem artigos, que tem preposições, que a Titi falou do in, on, at, vai ficar ótimo. Você vai conseguir. Vamos ver um ou outro exercício para a gente encerrar? Pode passar o slide para eu mostrar para eles um exercício aí. Uma questão. Vejam essa. Some good news on COVID-19. O que eu falei no início da transmissão? O título já te contou o que vai ser o assunto. Notícias sobre o Covid. Agora é só você escanear. Ó, best hope, pandemic, candidates, announced, limited efficacy, uma eficácia limitada, companhia, publish, publicaram alguma coisa, levels. Teacher, falou realmente daí. Tudo tranquilo. Agora, mostra pra mim, pode colocar no próximo. Põe no próximo slide pra gente. Olha só. On the previous text, the vocabulary used judge, para você julgar os itens. Sempre vem assim.
In the first paragraph, after a participant fell in, can be replaced for sick. Ill é a palavra doente, mas as pessoas só conhecem sick. Você teria que saber vocabulário. Conheceu que ill é sinônimo de sick? Tá certo, é claro. Pode passar o slide, a teacher colocou aí. Aqui, ó, pode passar 2. Correto, porque ill é sinônimo de sick. Pode pôr o próximo para eu mostrar para eles, pra gente. Nasty é uma pessoa suja, desagradável. Se pode substituir por alguma coisa unpleasant, que é desagradável. Certo também, pode passar o slide que já está a explicação. Olha só, nasty é desagradável, assim como unpleasant. Então, está certo. Viu como que a banca cobra? Vocabulário. O que é isso aqui? É um adjetivo. Eu falei para vocês adjetivos. Pode passar, que vai ter um do pronome. Vai ser muito bom mostrar. Pode passar o slide pra gente. Pode passar. Aí, tá certo? Pode passar mais um. Esse aqui, China's Monetary Stimulus, já vai falar alguma coisa que está acontecendo na China. Ele já te deu a localização. Pode pôr no próximo, pode pôr no exercício. Aqui, ó. The term monetary policy is used to express police. Monetary policy não é usado para expressar nada de polícia, sabe por quê? Porque police, com E, é polícia. Mas policy não é. Pode passar o slide, para a gente poder ver aqui, ó. Polícia é policy. Agora, policy é a política, como se fosse um seguro. Pode passar para a próxima? Eu acho que vai ser a última que a teacher colocou. Avoiding, se evitar algo, é para evitar vendas. Pode passar, pode colocar no correto para eles. Pode passar mais um. Aqui, ó, está certo. Porque avoiding é exatamente evitar vendas diretas. E deixa eu ver se tem mais um para a gente finalizar. Pode passar. Future of Industry, aqui, ó, Guardian, que é o que a teacher falou que são fontes que caem direto na prova, né? César Sebrasco adora colocar Guardian, Economist, New York Times e a outra que a teacher falou para vocês, o BBC News. Pode passar, pode colocar a resposta para ele, só para a teacher mostrar. Tá correto, porque tá dizendo que traz séries para evitar. E Bleeding Red é exatamente isso. Pode colocar no final para a teacher despedir. Era isso que eu queria mostrar aqui, o do pronome, ó. It's history, refere-se a quê? Tá falando que refere-se ao Covid. E está errado, porque lá a gente viu que refere-se à demanda, ok? Pode passar. Acho que essa agora era a última, pode passar. Pode passar aqui agora, essa é, ó, prop up, é um phrasal verb. A teacher também falou que podem cair. O verbo give é o verbo dar, doar. Up é cima, porque tem down. Só que give up não é doar nada para cima, give up é desistir. Assim como work, que é o verbo trabalhar. Mas o workout não é trabalhar fora, é malhar. Então, phrasal verbs também tem que fazer uma lista, tem que treinar. Eu disponibilizei no Telegram uma lista de phrasal verbs, uma lista de verbos irregulares. Acessem lá que a teacher mostra. E aqui estava falando que podia substituir por buttress. Está certo, porque buttress é, da mesma forma, dar suporte. Poderia usar também o support. Mas a banca não vai colocar suporte de bandeja, vai pôr um phrasal verb, ok? Pode passar para eu só dar tchau para todo mundo, mostrar aqui para quem quiser acessar. Thank you, eu tenho só a agradecer por vocês terem participado, certo? E por estarem aí, né, firmes nessa caminhada. E nós estamos aqui para acompanhar vocês até a sua aprovação. Todos os professores já fizeram aqui várias dicas, vários macetes. Todo mundo entrou, todo mundo mostrou e deu o máximo de si. E eu consegui fazer um resumo de toda a minha metodologia, do que mais cai. Eu trouxe o ouro, eu trouxe para vocês o fio da meada. Eu trouxe para vocês o caminho que você precisa para responder e gabaritar as questões de inglês. O inglês vai ser para você um diferencial. E não difícil, como todo mundo, agora tem inglês. Vai ser o diferencial para o lado positivo. Você vai acertar e vai conseguir, certo? Então, bye bye para vocês. Estão aqui as redes sociais. Vejo vocês nas próximas transmissões.